Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e mais uma vez com o meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão é que estou aqui ao seu lado para mais um momento quântico, esse momento tão especial da minha parte, muito querido, onde nós passamos alguns minutos, alguns instantes da sua vida tentando entender conceitos metafísicos, espirituais, dentro da ótica da física quântica, dentro de uma ótica científica, tentando sempre unificar a espiritualidade e a ciência, porque acreditamos aqui no momento quântico que essas duas sendas sempre caminharam lado a lado, se intercruzando, interpenetrando, para não dizer que são a mesma coisa, e eventualmente isso foi separado e cabe a nós, nesse processo de retomada de consciência, redescobrir esses segredos, esses mistérios, entender essa mecânica, a mecânica quântica, a mecânica cósmica que rege aí as existências, os planos, rege a criação. Então, antes de começarmos o programa de hoje, estou aqui com um certificado muito, muito especial, emitido pelo mestre Mário Diniz Melquisedeque, presidente da Aliança Reiki Desígnios, do qual eu faço parte. Um certificado certificando que eu participei do primeiro Congresso Holístico de São Vicente. Então, mestre Mário, muito, muito, muito obrigado. Em primeiro lugar, pela amizade, pela parceria, pela confiança acima de tudo e pela oportunidade, pela oportuna idade de estar envolvido, de estar ao lado de pessoas tão especiais, de mônadas tão especiais nesse projeto do qual a Aliança Desígnios faz parte. Esse projeto que tem por final conscientizar o ser humano da divindade que dentro dele habita, harmonizando amor, saber e poder em total e perfeito equilíbrio, e permitindo que você se empodere da sua vida, da sua realidade, e no momento certo transmita isso, ensine isso aos demais. Então, mestre Mário, muito, muito obrigado por essa preciosidade que eu vou guardar num lugar muito especial. Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico Geográfico, querido irmão, muito obrigado aí por ter assinado. E sempre muito bom saber que estamos aí nos reencontrando nesse grande jogo cósmico, né, do qual nós estamos aí participando, atuando. Então, muito bom saber que não estamos sozinhos sonhando esse sonho, porque um sonho sonhado no coletivo ele se torna realidade quanticamente. E pegando esse gancho, voltando aqui para a nossa física quântica, algo muito interessante, compartilhando aí com vocês um pouco algumas experiências pessoais que eu tenho vivido em relação à física quântica. Muitas pessoas têm questionado a quantidade de experiências, a veracidade dos experimentos quânticos. Recebi aí alguns insultos recentemente, dizendo que a física quântica é coisa de pessoas que estão viajando. E baseado nesses comentários, eu realmente entendi que existe uma dificuldade em entender os conceitos espirituais, né? Entender os conceitos metafísicos da física quântica, se não tiver um conhecimento, uma base, né? Mínima de alguns conceitos de física, de alguns nomes. Então, nos próximos programas, nesse programa e no programa seguinte, nós vamos nos voltar, vamos focar, vamos direcionar nossa consciência, nossa energia vital para um aspecto menos esotérico da física quântica e um pouco mais técnico, um pouco mais laboratorial. Então vamos estudar aí algumas coisas, vamos assistir uma palestra muito, mas muito interessante
uma palestra da Universidade Federal, do Departamento de Física. Então, são informações que não estão sendo proferidas da boca de esoteristas, da boca de magistas, né? Não, são conceitos que estão sendo verbalizados, emanados a partir de físicos, de PhDs, de doutores em físicas. Então, realmente, com essas pessoas não dá para se contestar. Eu resolvi direcionar esses 2 programas com esse respaldo acadêmico, vamos colocar dessa forma, porque o que um esoterista fala de física, né, o que um filósofo fala de física pode ser contestado. Agora, o que o físico, um professor, um doutor, um mestre em física, aí realmente até os mais céticos têm que parar para escutar. E em nenhum momento a intenção é fazer ninguém acreditar em nada, mas sim fazer as pessoas perceberem que existe uma nova forma de se olhar a realidade, de se entender a criação, e essa forma de se observar. E hoje nós vamos escutar o termo observador muitas vezes. Essa forma de se observar é de extrema importância para o desenrolar dos fatos. Então, meus irmãos, nós vamos começar hoje assistindo uma palestra. O nome da palestra é Como a Física Quântica Altera a Realidade, uma palestra proferida por um professor doutor em física da Universidade Federal. Então, é algo aí que tem que ser escutado, tem que ser absorvido, e essas informações têm que ser processadas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu espero que vocês gostem. Eu particularmente adoro esse professor, as palavras que ele fala, e vamos aí mergulhar na física quântica. Eu sou dos que aboga que a quântica deveria ser ensinada no colégio já. Isso porque já tem um século de história de recopilação de informação de quântica. O mundo atual, tecnológico, é muito mais quântico que clássico. Esse computador, esse projetor, esse gravador de vídeo, esse microfone. Bom, talvez esse microfone ainda é um aparato clássico. O aspecto que está no quadro ali é um arco-íris. E a pergunta que eu faço é: existe o arco-íris? Essa é uma pergunta que se faz um físico quântico. Se colocamos o observador um pouco uns 10 metros para a direita, esse arco-íris vai aparecer em outro lado. Ou seja, o que é o arco-íris realmente? Ele existe independentemente do observador ou não? Quando a gente leva muito a sério a mecânica quântica, diz categoricamente que se não tivesse o observador aí, não teria arco-íris. Um dos postulados assim mais chocantes da mecânica quântica é a questão do observador e a realidade. Talvez você pode se perguntar filosoficamente, mas então o arco-íris existiria mesmo assim, sem observador? Bom, essa é a grande diferença entre a física clássica e a física quântica. Enquanto a física clássica dá por garantido a existência dos objetos reais, independente do observador, a física quântica, diz o contrário. O fato de observar a natureza é que cria uma realidade. Chama-se essa área nova teoria de informação quântica e se baseia num fato encontrado por John Bell em 1964. E ele, na sua desigualdade de Bell, ele faz essa conta que eu tirei, porque era difícil de explicar, que dá por resultado, quando você faz a conta, um valor máximo de, vamos dizer, 2, por dar um número apenas. Quando foi feito o experimento, a natureza entregou um valor 2,5. Essa chamada desigualdade de Bell era feita na hipótese que os experimentos que A e B tinham feito, ainda não tinham feito, então não tinham as medidas feitas, já não tinha o número.
Então, essa hipótese de supor que uma quantidade física tinha um valor determinado pré-existente anterior à medida é que leva a uma contradição. E essa contradição é baseada na hipótese de que o observador define uma realidade a observar o arco-íris. Isso levado na quântica, disse o John Bell, significa que tinha alguma coisa errada com pressupor que as coisas têm um valor definido antes de ser medido. Eu quero mostrar o experimento considerado como o mais bonito experimento jamais realizado pela revista Physics World em setembro de 2002. Este experimento consiste em jogar elétrons, que são partículas, por um anteparo que tem duas ranhuras. E o resultado que você tem aqui do lado atrás do anteparo é um espectro de interferência, um espectro de linhas brancas e mais claras e mais escuras, que pode ser entendido como um padrão de intensidade. Ou seja, essas partículas chamadas elétrons, na verdade, enquanto iam passar por uma dessas duas fendas, eles tinham um sinal de trânsito que era desse tipo. Na bifurcação quântica, tome as duas pistas simultaneamente. Isso uma partícula como eu, por exemplo, não posso fazer. Ou saio pela porta ou não saio, né? Agora, se tivesse duas portas, como é que eu vou passar pelas duas portas ao mesmo tempo? Isso eu não posso fazer. Os elétrons fazem. Voltando um pouco à teoria ondulatória, que todo mundo conhece, a teoria ondulatória da luz. Este é o experimento de Jung de duas fendas. Quando você tem um feixe de luz pelo qual passa por um buraquinho pequeno para fazer ele coerente, e depois essa luz coerente, que são esses arcos, essas frentes de onda que vão avançando com velocidade constante, encontram outro anteparo com dois buraquinhos, então diz a teoria do Jung, por cada um dos buraquinhos saem frentes de luzes que interferem. E essa interferência apresenta máximos e mínimos, como está desenhado aqui. Quando dois frentes de onda, por exemplo, nesse amarelo ali, que diz máximo, se encontra o que vem da esquerda, o que vem da direita, o S1 e S2, os dois estão somando a luz construtivamente. Mas se um chega com um máximo e outro com um mínimo, então há uma interferência destrutiva, porque um dos feixes está com um máximo, outro com um mínimo, a soma disso é zero. Essa é a teoria ondulatória da luz, esse é o experimento, com partículas. E esta é a comprovação experimental do que eu estou falando. Aqui foram jogados, nestas 5 figuras, um feixe de elétrons com 7 elétrons, com 100 elétrons, com 3.000, com 20.000, com 70.000 elétrons, passando por dois buraquinhos, assim, duas ranhuras verticais. O que você observa é claramente um padrão de interferência. Como é que uma partícula pode passar por duas ranhuras ao mesmo tempo? Somente se a partícula fosse uma onda. Isso significa que o elétron, então, é uma onda. E quando você faz um fio elétrico e conduz corrente com eles, esses elétrons se comportam como partículas. E quem domina, quem vai lhe dizer que se é partícula ou que é onda, é o experimento que você faz. Na hora de fazer uma medida de corrente elétrica, são partículas. Na hora de mandar eles por duas fendas, eles se comportam como ondas. Isso na física quântica chama-se dualidade onda-partícula. Atualmente a física quântica o que descreve é um sistema descrito por uma função de onda que se comporta em alguns casos como partícula, em outros casos como onda. Essa teoria é a física quântica. Ela surgiu com o alemão Max Planck, quando tentou entender o espectro das caldeiras. Quando você quer ver a temperatura de uma caldeira, faz um buraquinho muito pequeno, de maneira que não escape todo o calor da caldeira. A ideia é medir a temperatura que está a caldeira, faz um buraquinho, pelo buraquinho sai luz. Se a luz está alaranjada ou vermelha, ainda não está muito quente. Quando ela começa a ficar amarela e depois começa a ficar azul, então a temperatura aumentou.
existe uma relação entre as cores e a temperatura. Só que havia um conflito na época que quando vai a temperaturas muito maiores ainda, que é a região de ultravioleta, o espectro de emissão da caldeira decai para zero. E aquilo era naquela época chamado de catástrofe ultravioleta. E o Max Planck resolveu esse conflito indo contra seus professores, contradizendo as teorias de Rayleigh-Jeans. Ele tinha que fazer uma integral de espectro de emissão da caldeira. Em lugar disso, tomou uma série discreta. Em lugar de integrar o f de x a dx, somou os f de xn. E n igual a 1, 2. Essa mudança foi a que lhe deu certo com o espectro da caldeira. E esse experimento chama-se a radiação do corpo negro. A partir daí surgiu a mecânica quântica, porque isso era equivalente a pensar que num balde quântico, um balde clássico, quando você enche um balde com água, o nível da água vai subindo continuamente. Quando você pega um balde quântico, e baldes quânticos existem em qualquer lugar, inclusive no meu celular, se esse balde é suficientemente pequeno, digamos, de alguns nanômetros, 10 nanômetros, 100 nanômetros, e você começa a encher com elétrons, o nível dos elétrons não vai subindo continuamente como um balde clássico, vai subindo por degraus. E esses degraus quânticos é o que deu o nome à física quântica, esses estados quantizados. E esse é o resultado de você pegar um elétron e tentar aprisioná-lo, localizá-lo numa região muito pequena do espaço, como 10 nanômetros ou 5 nanômetros. O que passa é que, em lugar de ser um contínuo de água, ele vira níveis discretos. Bom, é tão corriqueiro o fato de que os elétrons são ondas que existe o microscópio eletrônico. À esquerda temos um microscópio eletrônico, à direita um microscópio óptico. A diferença entre um e o outro é que no óptico você usa luz e lentes, enquanto no microscópio eletrônico você joga elétrons em lugar de luz. E as lentes condensadora, a lente objetiva, são eletroímãs. Aqui vocês têm numa das figuras do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, esse objeto branco ali entre os glóbulos vermelhos é o Trypanosoma cruzi, o que dá origem à doença de Chagas. O fato de poder vê-lo e saber como ele se comporta, o mês passado foi proposta a primeira vacina tentativa do tratamento de doença de Chagas. Não sei se vocês sabem que o planeta está infectado com o Trypanosoma cruzi e não tem tratamento, não tem vacina. Bom, esse é um dos usos do microscópio eletrônico, esse é um dos usos da física quântica atualmente na saúde. A mecânica quântica o que faz é descrever as partículas como ondas de probabilidade. As ondas de luz são campos elétricos e magnéticos, estão embutidos dentro da onda luminosa, dois campos que vão vibrando simultaneamente, produzindo a onda e se propagando autorreprodutiva, se vão autorreproduzindo na direção de propagação. O crescimento do campo magnético gera, por sua vez, um campo elétrico mais para frente, uma coisa que vai e volta entre campo elétrico e magnético, e essa é a propagação. Bom, isso é a luz. Enquanto as ondas da matéria não são uma onda acompanhante da partícula. Isso na época dos anos 40, havia uma discussão sobre o que são essas ondas que foram observadas ali no espectro eletrônico. Então, naquela época se chamava a onda piloto, ou seja, uma onda que acompanhava a partícula, que dizia por aqui, uma onda que governava o que o elétron ia fazer. Essa interpretação de onda piloto foi descartada e a hipótese que se fez, isso eu estou falando no intervalo
durante a Segunda Guerra Mundial. A pesquisa em física quântica estava em seu apogeu, entre os anos 30 e 45. Bom, estava tão em seu apogeu que o resultado para acabar com a Segunda Guerra Mundial foi a produção da bomba atômica, que nada mais é que a aplicação da física quântica aplicada aos núcleos. Então, ondas de probabilidade. Quando você... Essas ondas, bom, se são ondas, então tem extensão espacial. E tem, então, um comprimento de onda, que a gente chama de lambda aqui. Essa teoria prediz que as partículas quânticas, ou seja, as partículas microscópicas, como o elétron, por exemplo, o próton, ela não tem uma trajetória bem definida. Primeiro porque a física quântica, como eu tinha dito para vocês, cria a realidade quando mede. Portanto, a única realidade permitida é aquilo que pode ser medido. Nesse sentido é que os quânticos dizem que a medida cria a realidade. Quando falei do balde quântico, em que você constrange as partículas a viver numa região muito pequena do espaço, as energias são discretizadas e, além do mais, se você tenta reduzir o espaço onde eles vivem, esses níveis de energia sobem ainda. Sobem, inclusive, como 1 sobre a distância ao quadrado. Ou seja, inclusive pode ir para o infinito, se a distância ao quadrado que está no denominador vai para zero. Isso significa que, na hora que você tenta localizar um elétron, sua energia explode. Isso chama-se o princípio de incerteza de Heisenberg, e entender esse conceito de que a partícula não ocupa um lugar no espaço é o caroço da física quântica. Durante a Segunda Guerra estava se desenvolvendo, foi o auge do desenvolvimento da física quântica. E se trabalhava a maior parte em casa. E Bohr e o Einstein eram muito amigos e mantiveram uma amizade pelo resto da vida, mas diferiam nas suas ideias sobre a física quântica. O Einstein é o inventor da teoria da relatividade, um físico clássico. Seu objetivo foi superar Newton, ele fez com creces com a sua teoria da relatividade. E Bohr já estava desenvolvendo esta história. As ondas de probabilidade foi na sua casa, em Copenhague, que foi um acordo entre os físicos, assim chama-se as conferências de Solvay. E das decisões que foram tomadas, uma delas foi a interpretação probabilística. Foi necessário tomar uma decisão sobre o caráter probabilístico dessas ondas. O módulo da função de onda quadrado tem interpretação da probabilidade de presença do elétron se você multiplica por um elemento de volume. A probabilidade em um ponto é zero. Você tem que encontrar a probabilidade num certo intervalo. Não é que seja zero, é que a probabilidade num ponto chama-se densidade de probabilidade. Ainda tem que multiplicar pelo elemento de volume para ter a probabilidade de encontrar numa certa região. Então, se você integra essa função de onda quadrada sobre todo o espaço, isso tem que dar 100%. O elétron está em algum lugar no universo. Então, a função de onda, além de ser uma onda de probabilidade, tem que estar normalizada. Essa interpretação probabilística foi Max Born que sugeriu que a função de onda tenha caráter probabilístico numa dessas conferências de Solvay. Bom, essas partículas, então, que são descritas por ondas de probabilidade, o interessante é que elas podem ser criadas e podem ser aniquiladas. Uma partícula pode ser destruída e perder completamente o rastro e virar zero, não existir mais. E a partícula pode ser criada do nada, ou ir para o nada. Nesse belo exemplo, ela é uma câmara pressurizada de hidrogênio a alta pressão. Temos aqui.
Então, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte desse estudo. Recomendo que isso seja visto e revisto até quarta-feira da semana que vem, quando nós vamos assistir a segunda parte dessa palestra. Mas cada palavra de um profissional da física realmente engajado com a libertação da consciência, né, com a libertação da humanidade, cada palavra que um ser desse fala prova e comprova cada vez mais aquilo que no íntimo, no interior de cada um, nós já temos essa certeza. Esses experimentos, esses conceitos que o ser humano está começando a entender através da ótica da ciência, isso faz parte de cada um dos seres humanos, faz parte de cada um dos seres vivos que tem autoconsciência. O ser, ele tem autoconsciência, ele pode começar a colapsar a função de onda e interferir na sua própria realidade a partir do que ele observa, porque basicamente uma das informações mais importantes que esse professor nos disse é que o elétron, a posição do elétron, ela não está, ela é uma possibilidade até o momento que é observada por alguém. Então ele se congela e se mostra naquele padrão no qual ele foi observado. Então isso explica realmente como nós criamos o nosso dia, como nós criamos a nossa semana, como nós criamos a nossa vida. O que você está observando, meu irmão, minha irmã? Qual a posição do elétron dentre essas infinitas possibilidades que você está congelando com a sua consciência, com a sua observação? Perceba qual que é o primeiro pensamento e a primeira emoção que vem na sua cabeça, no seu cardíaco, quando você acorda. É a gratidão? É a felicidade de começar mais um dia servindo a grande obra? Então, vamos começar a observar o que nós estamos cocriando na nossa realidade e passar conscientemente a alterar isso, observando as possibilidades que nos trazem harmonia, crescimento, saúde, prosperidade em todos os campos da vida e crescimento exponencial, porque é isso que o universo quer. O universo gosta de expansão, de crescimento, de saltos quânticos. O universo adora isso, porque ele por si está expandindo. E quando você paralisa o crescimento, quando você paralisa o crescimento em qualquer área da sua vida, seja no afetivo, seja no profissional, você está paralisando em partes o crescimento do universo dentro daquele mapa do qual você é o observador mestre. Então, meus irmãos, você que é esoterista, vamos nos abrir um pouco mais para os conceitos da ciência, para a gente ter respaldo científico quando nós fomos indagados. E você, meu irmão cientista, venha para as casas espirituais, venha sentir no seu coração aquilo que o seu mental já sabe em função das experiências, em função dessas verdades quânticas que a cada dia, a cada experimento, elas se tornam irrefutáveis, incontestáveis, e mostra que nós somos sim responsáveis por tudo o que acontece no nosso universo pessoal e em partes no universo coletivo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu particularmente adorei, eu adoro esse professor com esse sotaque, esse portunhol. Quando ele diz que não existe, né, lembra algumas outras figuras, mas a física quântica existe. Existe, é verdadeira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela confiança, muitíssimo obrigado pela permissão de entrar nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Física quântica existe sim, e nos vemos na próxima semana com mais um Momento Quântico. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque. Gratidão, gratidão, gratidão.
Om Mani Padme Hum.